Deixa eu falar uma coisa, mudando o tom aqui do nosso programa, essa semana vocês souberam, eu falei no começo do programa, todo mundo viu, teve um sequestro terrível, uma situação muito ruim em Brasília. Nós temos a imagem aqui na tela para mostrar exatamente do que aconteceu. O menino ficou com o refém durante o dia inteiro e a polícia finalmente conseguiu a libertação do refém. E aí a gente começou aqui a conversar com a produção. Quem é que negocia isso? É uma situação tensa de estar envolvido num momento como esse. Você tem uma vida nas tuas mãos e tem profissionais especializados nesse tipo de negociação. Aí então eu vou receber aqui, Marcelo Mestre, uma pessoa que exatamente faz isso. E quem é essa pessoa? Olha, Rafinha, coronel da PM, especialista em gerenciamento de crises e negociação de reféns. Coronel Vanderlei Mascarenhas. Mascarenhas, para mim você tem um dos trabalhos mais difíceis que existem. E imagino que dos mais tensos também, eu estou certo em dizer isso? Está, de certa forma, sim, porque é um trabalho também de socorrista, né? Um trabalho de você salvar vidas. Então, quando você entra numa ocorrência desta natureza, além de você tentar salvar a vida de reféns, das pessoas envolvidas numa crise, você tem também que se preocupar com a sua vida, senão você não consegue atingir o seu objetivo, né? Como a gente ainda vai falar sobre alguns casos específicos, casos que as pessoas conhecem, tanto lá do Lindenberg, de ontem. Eu quis muito trazer o senhor para conversar aqui, porque ontem o Brasil parou por causa de um menino que estava, sei lá, transtornado ou não estava transtornado. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas eu quero, lá em Brasília, né, um caso que todo mundo ficou sabendo, apareceu na televisão bastante. Como é que o senhor chegou nessa carreira de ser um negociador? O senhor sempre foi um negociador na vida também, assim? Não necessariamente, né? Mas assim, esse é um tipo de profissão que você tem que ser vocacionado. Já para entrar na polícia tem que ser vocacionado. Mas para lidar com essa área, que é uma área muito especializada dentro das atividades policiais, tem que ter uma certa vocação. E negociar, eu diria para você, é como você jogar xadrez. Você tem que ser frio, calculista, inteligente para saber mexer as pedras e chegar onde você quer chegar. O senhor fica nervoso negociando com um sequestrador? Não diria nervoso, a gente fica um pouco tenso, porque você tem uma responsabilidade muito grande, né? Como eu lhe disse, cuidar da vida de todas aquelas pessoas que estão envolvidas. Sim. E não admite erro, né? Esse que é o grande problema. Se você errar, você perde uma vida. Então você precisa conhecer bem dessa sua profissão, conhecer as técnicas que envolvem esse trabalho e ser frio. Imagino. E ter medo. Porque se você não tiver medo, você acaba cometendo algumas ações que colocam em risco a operação toda. Sabe o que é muito louco? Eu tenho vontade de ouvir o senhor. Eu acho que é importante que o sequestrador também tenha vontade de lhe ouvir, né? Tem que ter essa fala mansa que entre na cabeça dele. Você é inteligente. Você já pegou a primeira parte dessa técnica. O Brasil não sabe, mas eu sou inteligente, coronel. O Brasil não sabe disso. Sabe sim. Sabe. Obrigado pelo aplauso. Apesar de ter uma pessoa que puxa o aplauso, eu fico muito lisonjeado. Olha só, mostramos a imagem de ontem, essa imagem parou o Brasil ontem, o menino em Brasília, né? O senhor, inclusive, foi consultado para esse acontecimento? Sim, foi consultado. Vamos contextualizar um pouquinho melhor, a gente mostra um vídeo e depois a gente conversa sobre esse assunto. Vamos olhar ontem o caso de Brasília na televisão, vamos ver. Na manhã de hoje, o criminoso hospedou-se no hotel que fica na região central de Brasília. Com a arma na mão, o homem sequestrou um funcionário e o levou algemado até o 13º andar do prédio. O mensageiro foi obrigado a vestir um colete que, segundo o sequestrador, estava carregado com explosivos. 300 hóspedes tiveram de deixar os quartos às pressas. A área do hotel ligou falando que tinha uma coisa estranha, parece que talvez tinham sequestrado uma pessoa, realmente. Uma funcionária do hotel ligou pra gente mais cedo. Isso houve uma negociação, né, para conseguir fazer com que esse menino desistisse, o que foi muito bom, porque ele corria um risco terrível do Minotauro invadir o quarto e dar uma surra nele. Também, né? O maior risco que ele sofria era isso. Mas nessa negociação, naquele momento, esse menino ele pediu coisas absurdas. Assim, que não é uma polícia nem que resolve, pediu que o ficha limpa seja respeitado.
Você consegue fazer um perfil psicológico desse menino enquanto está negociando com ele? Como é que você faz para entender a cabeça dele? Perfeito. A coisa toda começa assim, você precisa entender qual é a motivação de chegar naquele ato extremo. E depois disso, você traçar a tipologia. Então, a doutrina de gerenciamento de crise e negociação, ela coloca algumas tipologias. A primeira delas, que é a mais comum, que a gente encontra, que é o elemento criminalmente motivado. O que é um elemento criminalmente motivado? É aquele delinquente que vai praticar um roubo, um delito qualquer, e de repente ele vê a sua fuga frustrada pela chegada da polícia por alguma coisa. Sim. E aí, para garantir, primeiro, a integridade física dele e uma possível fuga, ele toma pessoas como refém. Sim. E a partir daí ele começa a fazer algumas exigências. Né? No primeiro momento ele quer fugir, quer carro, até se entregar. Esse então é mais fácil de se lidar, Esse menino ele não pediu nada disso, assim. porque né? é outra tipologia. Era um tipo diferente esse É de diferente. Brasília? Nós falamos da primeira, que é o criminoso, Tá. né? A segunda é o elemento com perturbação mental ou drogado. Então essa é uma tipologia mais difícil de negociar, porque num primeiro momento ele está alienado da realidade. Os pedidos dele são coisas quase que impossíveis, geralmente impossíveis, como essas que você citou, as três principalmente. Sim, né? sim. Então você tem que entrar no canal de comunicação desse elemento. Mas deixa eu falar a terceira tipologia para a Claro, gente fechar. claro, claro. A terceira são os fanáticos, de motivação política, religiosa ou ideológica. Esses são os mais difíceis, porque eles não têm mais nada a perder. Já fizeram um compromisso de perder a própria vida. Então, difícil negociar com eles. Mas são mais profissionais. Então, dos três, o mais difícil de lidar é exatamente esse caso. O senhor lembra de coisas que tenham acontecido nesses seus anos de profissão que tenham dificultado esse processo? O senhor achou que estava tudo perdido e conseguiu contornar, assim? Olha, o quadro ele muda a cada minuto. Quando você pensa que você está começando a levar uma certa vantagem, a coisa volta, desanda. Né? Por quê? Porque negociar é barganhar, ou seja, troca. Ele vai fazer uma exigência e você tem que dar algo em troca para compensar. E quando isso não acontece, a polícia tem que provocar. Sim. De que forma? Na área onde está acontecendo aquela crise, corta a energia. Ah, vai cortando, Então você está criando uma necessidade nessa pessoa. Se ela até então ficou quieta, não pede nada, você tem que criar essa necessidade. Fome, sede. Depois de um certo tempo, essas necessidades Vão naturalmente aparecer. aparecem, E né? aí você, tudo bem, eu vou ligar a luz, vou te mandar água, vou te dar comida, mas libera uma pessoa. A gente nem usa a palavra refém, porque o refém valoriza a pessoa que está lá. E quando você identifica, aquele senhor, aquela senhora, o nome, é pior ainda, porque aí se torna um refém precioso para quem... Olha o cuidado que você tem que ter. Aí aquela pessoa deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma vida. Ele passa a ter noção de que tem Ele uma vida com passa a ele. ser algo valioso. Entendi. Entendeu? Perfeito. E, ao mesmo tempo, se você pega um elemento com essa tipologia, com perturbação mental, um elemento que vai usar de violência desnecessária, de repente, ele, para te atingir, você, polícia, você, negociador, ou de uma forma subjetiva, aquilo que ele está lutando contra, ele vai agredir aquela pessoa que você citou. Como é que você faz quando está negociando? Quem são as primeiras pessoas que você tem que tirar? Por exemplo, ele tem 12 reféns e são 12 pessoas completamente diferentes. Tem um jovem, tem uma criança, tem um velho. Quem que o senhor resolve? Me manda esse. Tem um tipo? Como é que é isso? Boa pergunta. Eu sabia que você era inteligente. Boa pergunta. Chupa, mãe. A senhora fala que eu sou burro? Não sou. Eu vou devolver a pergunta para você. Quem você tiraria primeiro? Quem que você acha? Vamos supor que agora você é o sequestrador. Tá, sim. E você tem lá com você como refém criança, homem, mulher e idoso. Quem que você... Como iria negociador? libertar? Não, você é o sequestrador. Sim. Quem que é o mais importante? O cara que está pedindo lá do outro lado da polícia, está pedindo para liberar. Quem que você liberaria primeiro? Que você acha que vai te dar mais trabalho para você tomar conta ali no Que eu cativeiro? liberaria? É. A criança eu liberaria primeiro. Eu ficaria no final com o mais rico. Eu sou judeu, o senhor entende. Né? Mas a sua resposta está A está criança correta. e talvez talvez um senhor mais velho, eu não sei, talvez o senhor mais velho ele tenha condições de ficar até o final e eu tenha um poder maior de negociação. Eu estou pensando como bandido agora. Não, você está indo bem como sequestrador. Está indo bem. Né? Tá indo A bem. criança eu acho que tem que se livrar porque Exatamente. aquele cara também, apesar de estar naquele momento, se é um criminoso, também tem coração, provavelmente tem filho e ele vai querer se livrar das crianças também. É.
Mas não é só por isso, não. É que na hora de tomar conta, se você tem... Olha como é que funciona a cabeça de um sequestrador. Se ele tem poucos reféns, ele sabe que ele não pode exigir muita coisa. Mas se ele tem bastante refém, ele tem moeda de troca, porque eu falei que é uma barganha. Sim. Então ele pode exigir bastante coisa e, se não for atendido, até eliminar refém. Mas a criança, ela é liberada num primeiro momento de início, porque além de ter esse lado, mas o bandido, na hora dessa irracionalidade, ele não leva muito isso em consideração. É porque dá mais trabalho. A criança, ela não consegue entender aquela situação. Se ela sentir fome, ela vai chorar, ela vai gritar, é mais difícil de controlar. Perfeito. Então ele libera primeiro a criança. Perfeito, perfeito. Depois, ele vai liberar o idoso. Porque o idoso pode ter problema de saúde, alguma coisa também dá trabalho. Depois ele vai liberar a mulher. Entendi. E aí, por último, o adulto. O adulto. Apesar do que o adulto pode ser o maior inimigo dele, que tem mais condições de reagir, mas é o que suporta mais tempo em cativeiro. Então essa seria a lógica da coisa. Mascarenhas, nós tivemos uma série de sequestros muito conhecidos, uns inclusive o senhor fez parte, o senhor participou da libertação lá do Abílio Diniz, um dos nossos maiores empresários do Brasil, um homem com muito dinheiro. Imagina que a motivação dos criminosos com certeza é financeira. E como foi esse caso? O senhor lembra dessa negociação? Lembro. Nós localizamos o cativeiro do Abílio Diniz até por acaso. Eu lembro que era um sábado de manhã, quando recebemos uma ligação que tinha uma ocorrência com refém. E chegando ao local da casa, descobrimos que se tratava do Abílio Diniz. Sim. E aí tem um marco importante na história, na crônica policial brasileira, esse caso. Foi a primeira vez que sequestradores profissionais, oriundos de outros países, do movimento de esquerda revolucionário do Chile, então eram profissionais, mas vieram ao Brasil com um intuito financeiro, de sequestrar pessoas com alto poder aquisitivo para fazer dinheiro. Então foi uma negociação muito difícil, muito tensa. Aqui está a imagem, desculpa te interromper, mas a imagem sua libertando. Uma salva de palmas para o Mascarenhas, gente, esse trabalho é muito duro. Você vê a polícia comemorando aqui, quer dizer... Foi uma negociação muito longa também, essa. Muito tensa. E uma negociação onde quando você fala em gerenciamento de crise e negociação, você fala sempre trabalhando com 4 alternativas táticas, nós chamamos, ou isoladamente ou simultâneas. A primeira delas, e a que prevalece sempre, é a negociação. Por quê? Ela visa resolver aquela questão sem uso de violência de qualquer uma das partes. Num segundo momento, você tem o uso de técnicas não letais, que são agentes químicos, gás, essas coisas todas para conturbar o ambiente. Perfeito. Num terceiro momento, você tem um atirador de elite, aquele policial que fica preparado para executar um tiro de precisão. E, por último, a invasão tática. Nesse caso do Abílio, nós precisamos usar praticamente 3 delas simultaneamente. A negociação, o atirador de elite e a invasão tática. Falando na invasão tática, que é realmente a ação, eu quero mostrar um vídeo que me marcou, e eu pedi especificamente para a gente passar esse vídeo, que eu quero que você analise comigo. É um policial que se faz de cinegrafista para conseguir arrancar a arma do sequestrador. Você lembra dessa imagem? Eu era o comandante dessa operação. Era o Falcão. Emocionante essa imagem. Eu te conto a história toda. Então vamos ver a imagem, que aí você me conta como que foi isso. Olha na tela aí, gente. Olha que louco. Durante 2 horas, o suspeito mantém os atiradores da polícia afastados ao usar a garota apavorada como um escudo humano. Para a surpresa do sequestrador, um cameraman avança para documentar a crise. O sequestrador manda o cameraman se aproximar para que possa fazer suas exigências diretamente ao presidente brasileiro. O cameraman inclina-se para um close-up quando, de repente... Ele pega a arma quando o assaltante tenta puxar o gatilho. Uau! Nossa, só... Uma imagem muito forte, mas um trabalho preciso, né? O senhor lembra, coronel, como foi esse dia e por que chegaram à conclusão de que essa seria a melhor maneira de acabar com isso? Quando nós chegamos ao local, havia informações conturbadas. A refém até poderia fazer parte da quadrilha. A gente não tinha essa certeza ainda. E então nós colocamos aquela linha de atiradores bem próximo. Então aí entra... Você extrapola até um pouco da técnica, você tem que ser um pouco criativo, né? A gente estuda muito artes cênicas também para fazer negociação. Eu coloquei uma linha de atiradores o tempo inteiro, aí não aparece no vídeo, mas dizendo para o sequestrador, nós vamos atirar, para criar uma questão psicológica na cabeça dele. Esse policial que faz a abordagem,
Ele nem era do grupo do GAT na época, ele era do helicóptero. Ele estava passando, era o sargento Falcão, e ele falou, olha, estou com uma câmera, eu posso participar da operação? Aí nós combinamos, falamos o seguinte, olha, nós vamos ficar com os atiradores fazendo pressão em cima do tomador de refém, você vai se aproximar, tinha uma outra, não sei se a câmera mostra, tem uma mulher, que é uma sargento do GAT também. Sim, próximo, eu vi ela. Como se estivesse anotando, vocês vão se aproximando, e na hora que der, você vai fazer a abordagem. Mas por que nós decidimos pela abordagem? Porque, analisando o armamento que ele tinha, era um revólver. O revólver é uma arma de repetição. Então, para atirar, ele tem que puxar o gatilho, o tambor vai rodar, você, no movimento preciso, você consegue travar o tambor. Então, não há o disparo. Se fosse uma pistola, não daria. O gatilho faria assim, é isso na mão dele? Não, o gatilho você aperta e o tambor gira. Então, ele vai travar justamente o tambor. Ah, para o tambor não o tambor, girar. que vai girar para picotar e sair o tiro. Então, a hora que ele travou? Travou com a mão. Eu achei que ele tinha tirado da direção Não, dela. você segura e trava. Então, com o revólver, você consegue fazer esse manejo. Mas se for uma pistola, já não daria. Então, como era um revólver e havia a pressão, porque a atenção desse tomador de refém, sequestrador, estava voltada para os atiradores. Entendi. Ele estava com medo de tomar o tiro. Uau. Então, ele abriu essa brecha para que o Falcão pudesse fazer o domínio. Coronel, vem aqui comigo rapidinho. Nós temos aqui no retroprojetor, eu queria até que você apontasse para mim aqui. Ontem, em Brasília, teve essa situação e toda vez que eu vejo... Coronel, esse tipo de imagem, e as pessoas em casa pensam, eu tenho certeza parecido comigo, por que não dá um tiro neste cara? Nós temos a impressão disso em casa olhando. Por que isso aqui acaba se tornando perigoso, Coronel? Isso acontece muito nos filmes, né? Isso que você acabou de escrever. Normalmente é isso. Nos países americanos, na Europa, normalmente o atirador de elite age rapidamente. Mas tem também uma questão de legislação atrás disso. Sim. Mas, na verdade, é o seguinte, você só vai fazer esse tiro de precisão quando efetivamente a vida do refém estiver em perigo. Sim. Nesse caso aqui, olha, não tem perigo nenhum. Ele está com a arma fora da cabeça, do corpo do refém, está apontando a arma para o alto. Em nenhum momento ele está oferecendo um risco iminente para esse refém. Existe um risco, mas não iminente. Então você consegue ainda tentar alguma operação que não esse tiro. E o senhor consegue notar que isso aqui é uma arma de mentira, que isso aqui é uma cena de longe, ou corre o risco disso ser verdade? Não se faz. O que a gente percebe, com relação à arma, por essa foto aqui, você não consegue identificar. O que você identifica? O que essa foto te traz para você dar um diagnóstico disso aqui? Primeiramente, esse elemento ele está visivelmente alterado. Sim. Você olhando, ele não é um criminoso comum. Você percebe que o olhar dele é muito vazio. Tinham dito no início que seria um terrorista. Não é terrorista por vários motivos. O terrorista, ele é mais calmo, ele tem um olhar mais fixo e ele não age sozinho. Ele sempre tem pessoas para lhe dar cobertura. E um terrorista inteligente não ia pedir o cumprimento da lei ficha limpa, porque ele sabe que isso é impossível. Exatamente. Ele estuda e ele tem uma definição. Claro, exatamente. Né? Então, nesse caso aqui, o atirador de elite, que a gente chama de sniper, não atirou, porque até esse momento não existia esse risco. Perfeito. Ainda havia condições de continuar uma negociação e fazer esse elemento desistir. Tá. Tá ok? Se ele tivesse com a arma apontada para a cabeça do elemento, aí sim haveria. E mesmo assim, olha, é um risco. Porque na hora que ele sofreu o impacto do tiro do atirador de elite, num espasmo muscular, ele pode acionar o gatilho e acabar matando o refém também. Perfeito. Bom, graças a Deus tudo deu certo. Deu certo nesse Coronel, caso. toca aqui, Coronel. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Que bom que tudo deu certo, que bom que ninguém se machucou nisso também, né? Esse é o objetivo maior. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, espero que vocês tenham gostado tanto do papo quanto eu. E a gente já volta com mais Agora é Tarde. Parabéns, Coronel. Muito obrigado.